Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade, economia, todo dia. E Gramado Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Falamos diretamente aqui do Largo da Borges, no coração de Gramado. Veja na edição de hoje. IBGE começa a levantar número e perfil da população. Família da linha Marcondes ganha concurso no Festiqueijo. 8 equipes irão disputar a Copa Gramado Lagueto de Futebol Sub-16. Restaurantes do Festival de Gastronomia passarão por uma curadoria. E uma entrevista com o historiador Vanderlei Cavalcante. Ele veio do Ceará e fala sobre seu primeiro livro, contando a chegada do trem em Gramado. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. IBGE começa a levantar número e perfil da população de Gramado. O IBGE deu início, segunda-feira, à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Nos próximos 3 meses, os recenseadores visitarão mais de 22 mil endereços no município. O questionário básico leva 5 minutos para ser respondido. Já o ampliado é feito de maneira aleatória. Somente 10% dos entrevistados respondem às 77 perguntas. Ambos podem ser respondidos presencialmente, por telefone ou pela internet. Vale a pena ressaltar que os recenseadores estarão sempre uniformizados com o colete do IBGE, boné do censo e crachá de identificação. Família da linha Marcondes ganha concurso no Festiqueijo de Carlos Barbosa. A Laticínios Rupental ganhou o concurso estadual de queijos de Carlos Barbosa, realizado no último fim de semana durante a 31ª edição do Festiqueijo. A agroindústria, que já ganhou outras premiações, trouxe para Gramado a medalha de ouro nas categorias queijo coalho e doce de leite. 8 equipes irão disputar a Copa Gramado Lagueto de Futebol Sub-16. A segunda edição do torneio vai ocorrer no período de 12 a 17 de setembro. Os jogos ocorrerão nos estádios da Vila Olímpica da Várzea Grande, no Complexo Esportivo Ernestão, no bairro Piratini,
e também no campo do Esporte Clube Gaúcho, no Mato Queimado. As equipes estão distribuídas em duas chaves. Na A estão Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e Gramadense. Na B, Flamengo, Internacional, Juventude e Chapecoense disputarão 2 vagas para a semifinal. Restaurantes do Festival de Gastronomia passarão por uma curadoria. Os restaurantes credenciados para o 14º Festival de Gastronomia de Gramado, que ocorre de 8 a 20 de setembro, na Rua Pedro Benetti, estão passando pela curadoria dos pratos. Com foco na democratização do evento, a Gramado Tour abriu credenciamento público para todos os restaurantes da cidade e mais de 20 estabelecimentos fizeram sua inscrição. Em função do espaço limitado, a curadoria especializada está com a difícil missão de selecionar os 16 participantes do evento. História em quadrinhos do personagem Hector já vendeu 10 mil exemplares. Uma marca criada em Gramado que virou pizzaria, que terá hamburgueria e até filme. Esta é Hector, que recentemente atingiu a histórica marca de 10 mil exemplares vendidos de sua história em quadrinhos. Uma nova edição de Hector, o Mago Dragão, Onira e os Discos de Sabor, está sendo lançada. A revista é ilustrada por Eduardo Roel e foi reformulada com páginas extras. Quem quiser saber mais deve entrar no site que aparece agora em seu vídeo. Vem frio por aí. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Uma massa de ar frio ingressa no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, com queda de temperatura. Não se trata de incursão de ar frio de grande intensidade, mas trará temperatura muito menor em relação a hoje. A sexta-feira começa com muitas nuvens e predomínio de céu nublado a encoberto, com chance de chuva leve e garoa em Gramado. A temperatura mínima amanhã será de 3 graus e a máxima não passa dos 12 graus. E agora a entrevista do dia. E o meu convidado hoje é o historiador Vanderlei Cavalcante, um cearense que chegou em Gramado há 7 anos e já está escrevendo livros de história. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade, né? E finalmente te conhecer. Faz 7 anos que eu acompanho o teu trabalho e finalmente a gente poder conversar e mostrar um pouco do nosso trabalho para a comunidade. O prazer é todo meu, também queria ter lhe conhecido há mais tempo. Mas enfim, o Vanderlei, ele lançou este livro recentemente, que é um livro que conta a história de Gramado, mas de uma forma muito didática, com um trabalho gráfico de primeira qualidade. Eu recomendo para todos. Gramado, dos primeiros povoadores à chegada do trem. Vanderlei, como você veio fixar residência em Gramado? Essa história é longa. Na verdade, eu vim acompanhando a família, né? Os filhos, os netos, um neto que nasceu com 3 meses veio morar aqui, né? E acabou que dando certo, e a gente passar, afinal, 7 anos e começar a se inteirar e se aprofundar na história de Gramado. E, de repente, eu já me considero, já me sinto um cidadão gramadense, né? Não só pela receptividade da própria cidade, do próprio município, mas pela identificação que a gente, como profissional, eu sou historiador, né, tem com a história de Gramado, né, com a história do município e da região como um todo, do Paranhana para cá, né, na Serra Gaúcha. Qual é o fato histórico de Gramado que mais lhe chamou a atenção? Eu comecei, quando eu cheguei aqui em Gramado, eu fui morar na Várzea Grande. Tá? Com 6 meses eu estava morando na Várzea Grande. Então, quando tu chega ali na Várzea Grande, quem se depara pela primeira vez já encontra ali, por exemplo, a estação ferroviária. Ainda bem que preservada, graças ao trabalho de historiadores ali na década de 90 e nos anos 2000. Né? Tem aí a Iraci, a própria Marília, que trabalharam por aquela preservação, o Romeu, né?
Sebastião Fonseca. Então está lá preservado graças ao trabalho desses historiadores e memorialistas. Então ali foi um toque inicial. Quando a gente estava comprando o terreno, eu disse para minha esposa, é aqui que a gente vai ficar, vai dar certo. Em função daquele dali da estação ferroviária. Logo depois a gente soube da existência do rabicho ferroviário, né? Que também estava sob a mata há algum tempo atrás e graças a um trabalho que foi feito inclusive com a comunidade, começou a reaparecer, né, para o mundo, né, eu diria assim. Então, assim, agora, na verdade, como historiador, eu entendo que Gramado tem um pouco de tudo da história do Rio Grande do Sul. Não é só a questão ferroviária, né? Tem o colono, a existência do colono, a questão da imigração, das migrações internas. Então, tu tem um pouco de tudo, assim, o tropeirismo, né? Os indígenas, né? Que, apesar de ser uma história que está ainda um pouco subterrânea, mas ela é bem significativa, né? Carece de pesquisa. Enfim, tem uma miscelânea de temáticas em Gramado, para além de tudo que a gente já conhece, que é mais conhecido, e que precisa ser pesquisada mais a fundo, e que essa miscelânea de temas da história de Gramado tem uma relação muito grande com a história do Rio Grande do Sul, com a história do sul do país e com a história do Brasil como um todo. Recentemente você editou um e-book, está editando, dentro de um projeto da Secretaria de Cultura de Gramado. Isso. Qual é o tema do projeto? Tá, o tema do projeto o título do projeto é Reconstrução da Memória do Universo Ferroviário na História de Gramado. Tá? Ele partiu de um edital da Secretaria da Cultura, como tu falaste, o edital Retomada Cultural de 2021, né? E o foco dele como o próprio título indica, né? É reconstruir essa história, esse universo da memória ferroviária de Gramado, que não se resume só à estação, né? A gente fez um levantamento de uma quantidade grande de pontos históricos, né? Se resume, tem também a memória afetiva das pessoas. A gente encontra ainda muito sexagenário, septagenário, octogenário e até centenários, né? De pessoas que viveram aquela época do trem. Então tem muita no livro, vocês vão ter a oportunidade de ver, tem muita citações, né, das pessoas, memórias afetivas, lembranças daquele tempo. Então a gente quer pegar esse universo e colocar não só no livro. O livro, eu devo dizer que é um pontapé inicial, tá? O projeto é bem maior, é um projeto de reconstrução dessa memória como parte da história de Gramado. Tá? Também não é um projeto, quando se fala em reconstrução da memória ferroviária, às vezes as pessoas pensam, é coisa de robista do campo ferroviário, né? Eu já fui ferroviário um dia, mas não é por isso. Né? Na verdade, é uma faceta fundamental da história de Gramado. Tão fundamental que a gente quer... Tão fundamental que a Gramado ficava na linha nova, e a partir do momento que o João Corrêa começou a construir a estrada de ferro que iria de Taquara até Canela, o pessoal queria que o trem fosse até a linha nova. O João Corrêa, que já estava esgualepado de dinheiro construindo a estrada de ferro, disse não, vai sair aqui de Gramado e vai para Canela. E então a linha nova toda veio para Gramado e a nova sede ficou aqui. Então o trem ele tem um papel fundamental na história de Gramado. Essa história a gente conta no livro em 6 capítulos, né? Também de uma maneira bem didática. Essa história da ferrovia, da vida ferroviária de Gramado, Canela, Três Coroas, Igrejinha e Taquara. A gente conta no livro, que por enquanto é um e-book. Você, nesse livro aqui, nesse primeiro livro, é o volume 1, conta a história até 1919. Isso. Como será o volume 2, 3 e 4? Tá, só contando um pouco da história desse livro, eu preciso aproveitar o momento, Fica à vontade, para agradecer os parceiros que trabalharam, né?
A gente teve 2 geógrafos, a Amanda Elizalde Martins e o Giancarlo Gessi Canepelle, que foram fundamentais nesse trabalho. Eles fizeram os 2 primeiros capítulos, que é sobre geografia, né? E o meu parceiro Alex Juarez Miller, que é professor da rede, e Eduardo da Silva Weber, que é um menino novo lá do Carajá, muito bom em história. Ele é acadêmico atualmente. Então, assim, nós lançamos esse primeiro livro com o apoio, claro, da Secretaria Municipal da Educação no ano passado, mas a ideia que a gente lançou, a semente que a gente lançou desde aquele momento era fazer, como você falou, mais 3 livros. O segundo livro, na verdade, seria uma coleção didática. O sonho é fazer um packzinho, um pacotezinho no final, com os 4 livros na casa, na sala de estar de cada gramadense. Imagina, né? Me permita sonhar. E para que todo mundo conheça a sua história, para que a gente, né, tenha em cada gramadense um defensor dessa história, desse patrimônio, né, mais do que muitos já são. E aí o segundo livro pretende ir de 1919, que é a chegada do trem, até 1954, que é um marco também importante para a cidade, que foi o momento da emancipação, quando Gramado deixa de ser 5º distrito de Taquara e torna-se município. Tá? O terceiro livro seria de 1954 aos anos 70, que ali também tem uma virada significativa, né, na história de Gramado. E o quarto livro seria dos anos 70 aos dias atuais. Tá? Certamente vai se viabilizar a partir dessa entrevista aqui no Gramado Notícias. Tem muita empresa de fora chegando e que tem que investir, e também as empresas locais, evidentemente, na preservação da história de Gramado. Vanderlei Cavalcante, foi um prazer, uma honra te receber no programa. Eu agradeço mais uma vez, tá? E espero estar humildemente contribuindo com o município, com a cidadania, enfim, com a ciência, com a história, para que a gente consiga ter essa pujança que Gramado tem, cada vez mais fincado nas nossas raízes. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade, economia, todo dia. E Gramado Clínica de Olhos.